Olá, estamos aqui no programa Código de Honra, programa esse de iniciativa do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. Hoje contamos com a ilustre presença do Dr. Marcos Paulo de Almeida Salles, ele que é um brilhante advogado, professor, doutor da USP em Direito Comercial, também mestre e doutor em Direito Comercial pela USP. Além disso, foi ex-conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo e hoje participa como professor sênior do programa de pós-graduação da USP. Como vai o senhor, doutor Marcos Paulo? Tudo bem? Muito bem, muito simpática esse convite para virmos aqui a um papo matinal. Nós aqui lhe agradecemos a ilustre presença no nosso programa e eu gostaria de falar hoje um pouco com o senhor sobre a arbitragem no Brasil. Com muito prazer. Vamos falar um pouco sobre a arbitragem. Eu gostaria de falar, até porque me foi comentado que o senhor foi uma das pessoas que criou a arbitragem no Brasil. Eu não diria que eu criei a arbitragem, mas me dediquei à adaptação da arbitragem na legislação atual, que estava sendo modificadora do então Código Civil da época e do então Código de Processo Civil também na época, porque estas figuras nós já vamos ver no desenrolar da nossa conversa, que elas vieram historicamente para chegar até aqui. Ela tem, o que é muito importante, um valor extraordinário na utilização da arbitragem como solutora de problemas jurídicos por meio de uma jurisdição privada. Esta é a via atrativa da arbitragem, é a solução. Qual foi a importância de se criar a arbitragem no Brasil e o que decorreu de evolução a partir da criação da arbitragem no Brasil? Eu vou lhe pedir só uma gentileza. A arbitragem não foi criada na nossa época. Tá. A arbitragem vem desde das crenças todas que havia no Oriente e que serviam para até os nossos professores, os nossos mestres em direito romano são expertos em nos contar a história da solução procurada pelos contundentes de dificuldades na solução entre partes de um negócio jurídico ou de um ato jurídico. Naquela época ainda a teoria dos atos jurídicos era mais preponderante do que a teoria do negócio jurídico, mas com isso a justiça procurada espontaneamente pelos interessados dispunha da utilização de um provedor do resultado dentro do foro romano, por exemplo. Então, aquela cerimonial de alguém que vai dizer qual é o balanceamento da solução para coisas que possam ser resolvidas em bens ou direitos, ou mediante reivindicação indenizatória ou coisa que o valha, poderia encontrar no meio da praça o famoso homem da balancinha, que é uma história, os romanistas não gostam muito dessa minha sinceridade na citação, mas é o que fica na minha mente criativa, do juiz desta circunstância ser uma pessoa disponibilizada pela sociedade local para arbitrar uma solução com um caráter definitivo. Isso é da essência da arbitragem. Certo. Passar, mas é preciso que só se limite, é por isso que ela veio se limitando, e isso sim vai acontecer na alteração legislativa brasileira. Agora, qual foi a alteração legislativa brasileira? O nosso direito mais puro brasileiro que nós temos e mais antigo é ainda o Código Comercial Brasileiro de 1850. Certo. Quando, na verdade, o Reino de Portugal efetivamente criou um meio de comercialização com justiça especializada para poder desenvolver com a sede
da monarquia em Portugal, e eu brinco sempre, o fazendão que nós herdamos da colonização. E essa fazenda, ela é dispendiosa, como nós estamos percebendo, que à medida que procuramos o desenvolvimento, ela é dispendiosa nas soluções de entreveros dentro do processo, do processo comercial, dentro da medida da comercialização das coisas. Então, o que é que o legislador brasileiro foi fazer? Chefiado pelo senador, aquele mais magro, como é que chamava? A lei tem o nome dele, escorregou, ele era um senador por Pernambuco. Até o final do programa nós lembramos. Tudo bem. E ele encabeçou o projeto que foi feito por alguns doutrinadores, dentre eles alguns paulistas e alguns pernambucanos, e com isso, com a mesma tradição dos cursos jurídicos serem de São Paulo e de Pernambuco na sua origem, também na readaptação da arbitragem. E é por isso que eu insisto em que ela não foi criada agora, ela foi modificada, procurando extirpar as coisas que dificultavam até o 1996, que dificultavam a utilização da arbitragem. Por quê? Rapidamente. Porque a solução arbitral não era definitiva. E não sendo definitiva, ela perdia toda a possibilidade de ser útil, porque a utilidade dela é pela descrição, pela rapidez, pela filosofia aplicada ao fato imediato. E a partir dessa alteração, diversos contratos puderam então ter a cláusula arbitral. Isso. E passaram então a ser aplicadas essas... Com base na lei de 9.307 de 1996. Esse foi o grande modernismo que se deu à arbitragem. Por que modernismo? Porque ainda se discute bastante no mundo jurídico a possibilidade da jurisdição, embora limitada, poder ser utilizada por vontade das partes. Certo. Quer dizer, por isso é que, num primeiro momento, o título que nós estávamos pensando em adotar como a espinha dorsal da nossa conversa seria essa possibilidade de essa figura jurídica contratual na sua manifestação prévia de vontade de sua utilização, é escolher desde logo no estatuto do negócio, no contrato do negócio, que as divergências de natureza patrimonial de matéria disponível sejam objeto de uma jurisdição outorgada pelas partes em um negócio jurídico. Então, ficou dentro do negócio jurídico, o negócio jurídico da arbitragem como sendo uma espécie de cristalização dessa jurisdição limitada. Tá. Então, essa parte nova que o senhor está dizendo, a partir de agora, então, por exemplo, é que está sendo criada essa possibilidade de se introduzir dentro dos contratos a cláusula de a convenção arbitral, que se chama. Arbitral. É a cláusula normalmente conhecida como cláusula arbitral. Na verdade, a lei trata genericamente como convenção arbitral. Tá. A convenção arbitral pode ser instalada ab início, no momento da prática do negócio. Geralmente ele é comercial, porque são os contratos de prestação diferida que mais se utilizam dessa figura, porque tem entreveros que possam ocorrer durante o cumprimento das prestações prometidas. Tá. E, além da promessa, a escolha pelas duas partes da estrutura do tribunal arbitral. O tribunal arbitral pode ser um tribunal uno, vamos dizer assim, e a partir do número 1, de qualquer número ímpar, porque tem que ser escolhido o desempatador. Certo. Isso vem dentro da lei, criando já a possibilidade do árbitro desempatador. Uma vez escolhido a opção de arbitragem e o tribunal arbitral, aquela decisão arbitral ela é obrigatória e só se pode resolvê-la ou por consenso
totalitário, quer dizer, todos os 100% dos interessados. Eu posso ter uma arbitragem com duas partes, é o mais comum, mas eu posso ter interessados que por algum apêndice do próprio negócio subjacente, esse negócio subjacente vai fazer com que ele tenha que ser solucionada, e para isso existe o artigo 7º da lei, que é aquele que, se as partes não conseguirem instalar ou instaurar a arbitragem, porque ela é uma promessa obrigacional hoje, quer dizer, não posso fugir. Para fugir eu preciso ou da ordem judicial de construção do tribunal arbitral por deliberação de uma petição ao juízo de fazer com que ele substitua a parte que não está querendo completar a formação do tribunal, quer dizer, não está conseguindo instaurar a arbitragem. A expressão da lei é instauração do tribunal arbitral. E para isso há uma regulação específica da substituição da parte resistente pela decisão judicial, e obrigado está o juiz a instalar o tribunal. Quer dizer, a audiência de instalação deixa de ser um ato interpartes e passa a conter a angulação judicial. Eu quero saber maiores detalhes sobre quando a parte não constitui ou não consegue constituir o tribunal arbitral, ou quando ela descumpre uma decisão arbitral. Mas nós vamos saber disso logo depois do nosso intervalo.